Dia a todos, né? É com muita alegria, né, que hoje nós temos a apresentação e a socialização de um trabalho de pesquisa de 1 ano e 3 meses, de Ana Paula, relativo ao seu pós-doutorado, estágio pós-doutoral feito aqui na Unicamp, o grupo de pesquisa para PEN, né, e também do grupo de sábado, da qual a Ana Paula é uma das coordenadoras, né, inclusive do próximo Xi'an, né, e hoje, então, é o dia de socialização desse estudo, né, que tem por título A Emergência de Práticas Docentes Inclusivas, um olhar para a sala de aula no contexto do Leste Externo. Então, eu aprendi muito com Ana Paula, né, nesse estágio, a gente sempre aprende muito, e também produz conhecimento, né? Então, tivemos aí o prazer de publicar um artigo e outros 2 já encaminhados também para publicação, né? E, portanto, né, agora temos o momento da socialização desses estudos. Com a palavra, então, Ana Paula. Obrigado aí, Ana Paula, por esse tempinho que nós passamos juntos, né, trabalhando, e junto também com o grupo de pesquisa para a Penta, aqui a Alessandra, a Sara, né, Salgado, e outros aí, Marília, etc. Né? Então, a palavra está contigo, Ana Paula. Obrigada, Dario. Obrigada a todos e a todas que estão aqui, né, nesse dia que é realmente especial para a gente socializar um pouco do trabalho no decorrer desse 1 ano e 3 meses que tivemos juntos, eu e o Dario, pesquisando na área. E agradeço vocês. E o tema, né, que nós escolhemos para a apresentação de hoje é a emergência de práticas docentes inclusivas, um olhar para a sala de aula no contexto do Less Study. E eu agradeço primeiramente aí a Faculdade de Educação, né, que ancorou aí essa pesquisa, no sentido de me aceitar como uma pesquisadora de pós-doc, e essa apresentação, então, culmina aí alguns dos aprendizados que nós tivemos nessa caminhada. Bom, eu parto do princípio de que nós, enquanto comunidade acadêmica, como comunidade de educação, já entendemos que não há necessidade de sermos convencidos, né, de que a educação é um direito de todos. A escola ela deve garantir acesso, permanência, participação, aprendizagem a todos, né? Nós temos, então, o amparo de leis, né, que eu até trouxe como destaque, que desde a Constituição de 1988 houve um caminhar muito importante em termos burocráticos, legislativos no nosso país com relação à inclusão, e tendo hoje a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é a LBI, né, que ela foi, então, constituída em 2015, como um dos principais amparos que temos para subsidiar aí nossas decisões, entender o direcionamento que temos que ter enquanto sociedade, enquanto escola, enquanto professores e professoras, né? Então, a gente parte nessa pesquisa desse princípio, de que isso já é entendido por todos nós. A diversidade, ela é presente na escola, e a gente já entende que os modelos homogêneos de ensinos, eles não contemplam a todos, né? Eles reforçam, né? Pelo contrário, esses tipos de modelo reforçam o ensino tradicional, que é baseado, então, no tecnicismo, no paradigma do exercício, e em tudo aquilo que acaba excluindo um grupo de alunos, né? A inclusão, ela não envolve apenas a matrícula, mas ela
precisa dar condições reais de participação e aprendizagem para todos. Aqui eu faço um destaque com relação à matrícula, porque quando a gente fala a inclusão não envolve apenas a matrícula, dá a entender que já está tudo ok com relação à matrícula, né? E não, né? Existe um descompasso em relação à legislação, em relação aos estudos teóricos e com a realidade das pessoas com deficiência que ainda lutam para garantir aí a matrícula, o direito de estar, né, numa escola. Mas vencendo essa barreira ainda não é tudo, porque essa criança, esse estudante, ele não só precisa ter a matrícula garantida, como ele precisa ter condições de permanência, condições de participação, condições de aprendizagem. A inclusão, ela envolve, então, o escutar os sujeitos e compreender as suas experiências escolares e sociais. Porque se eu quero dar condições para todos, eu preciso saber quem são esses sujeitos, quem são esses estudantes, quem são essas pessoas que eu quero garantir a permanência na escola. Não tem outro caminho senão o caminho de compreender a realidade desse estudante no ambiente escolar. Então, como que os estudantes participam das experiências escolares? É uma pergunta, é um questionamento que nós, docentes e pesquisadores, precisamos ter sempre em mente ao prepararmos nossas aulas, ao pensarmos nas nossas ações pedagógicas. Então, como as relações práticas, pedagógicas e condições de participação produzidas na escola marcam a trajetória escolar dos estudantes. A partir desse questionamento, eu quero destacar, né, que o meu olhar investigativo, então, ele não parte apenas da teoria, porque esse questionamento, ele emerge em mim como professora, como pesquisadora, mas também como mãe. E isso me levou para a inquietação, que é como as ações de formação docente consideram as experiências que nossos estudantes vivem na sala de aula. Então, eu tenho o prazer de ministrar esse seminário a partir também deste olhar de mãe atípica, né? Como sou a mãe do Daniel, que a maioria de vocês conhecem. E também destaco que, com essa intencionalidade, então, eu e o professor Dario produzimos alguns artigos nesse período do pós-doc, né? E um deles, que foi muito importante, foi um estudo sobre as impossibilidades de práticas docentes inclusivas em um contexto de plataformização e desafio do planejamento. Então, o contexto desse estudo, ele é o Let's Study híbrido, o qual nós desenvolvemos no GDS, né, por meio de um projeto que foi coordenado pela professora Letícia, e eu tive aí a participação como uma das coordenadoras do grupo de estudo e trabalho do ensino médio, compartilhando aí a coordenação desse grupo com a Marília, e no decorrer dessa apresentação, eu vou falar um pouco mais do grupo, dos participantes do grupo. A professora Salgado e o professor Vinícius foram professores desse grupo, né? E tivemos aí também outros pesquisadores em cada ciclo desse grupo, que também nos ajudou a constituir aí tudo o que foi culminado nesse artigo, né? Então, cito aqui o Alex, cito também a Carol, e outros pesquisadores e colaboradores que passaram pelo grupo, porque a cada ciclo a gente teve mudanças. Então, esse foi um cenário frutífero para as discussões. Então, o estudo, ele nasce esse estudo, ele nasce dessa inquietação, esse artigo em especial, mas nós também discutimos a aprendizagem docente em comunidades formativas interconectadas
participação, reivindicação na licenciatura em matemática, que é o curso que eu leciono, que eu sou docente, é o curso de licenciatura em matemática no Instituto Federal de Hortolândia, e olhar para essas comunidades formativas interconectadas nos ajudou a ampliar a discussão a respeito, né, da complexidade desses ambientes formativos, né? Assim como compreender melhor a sala de aula em si foi um dos nossos focos em outros estudos que fizemos. E aí eu cito que nós tivemos aí alguns trabalhos apresentados em eventos, esses artigos que eu coloquei aqui no slide publicados, participação em banca de mestrado e doutorado nesse período, todas contribuíram direta ou indiretamente também para essas reflexões, tendo algumas especificamente o foco de inclusão, e também o nosso livro, né, que foi pré-lançado aí no último final de semana, onde eu tive o prazer de participar de 3 capítulos, e esse livro, então, ele foi escrito por muitas mãos, que são todas as pessoas que participaram do Last Study híbrido no GDS. O que tudo isso tem em comum? A sala de aula, a formação docente, o desenvolvimento profissional, que nos sempre com um foco mais inclusivo. E então esses eixos eles atravessam o meu pós-doutorado e eles sustentam as reflexões que eu vou trazer aqui nesse seminário. Então esse seminário não trata-se de compartilhar um único estudo, mas alguns episódios, trechos, reflexões que estão presentes em alguns desses estudos. Então, a inclusão, sob a lente da teoria histórico-cultural, é um desses focos teóricos que nós nos debruçamos também nessa pesquisa. E, a partir dessa lente, a gente entende que a inclusão ela transcende a mera acessibilidade física ou a oferta de recursos, ela também demanda uma compreensão profunda dos processos de desenvolvimento humano e das condições históricos-sociais que os moldam. Também a inclusão, a gente entende a inclusão como um processo social histórico mediado por ferramentas culturais. Então, o que nós chamamos de ferramentas culturais? A gente entende essas ferramentas culturais como artefatos culturais, né, que são impregnados de significado e valor por sua existência num campo de atividade humana. A partir aí do olhar de Daniels, a gente apropria disso, entendendo, então, que esses artefatos, eles não são neutros. Sendo assim, quando a gente fala de tecnologias digitais que atravessam nossos estudos também, a gente coloca as tecnologias digitais num lugar de não neutralidade. Elas carregam em si as marcas das relações sociais e culturais que as produzem e as utilizam, né? Então, o ser humano como um ser, a gente também se apropria aí desse olhar da teoria histórico-cultural para o desenvolvimento, como o ser humano como um ser contínuo, em um contínuo processo de desenvolvimento. E isso nos ajuda a entender que, à medida que a humanidade evolui e as novas formas de organização social se estabelecem, novas maneiras de pensar e agir com as tecnologias digitais, elas emergem. E isso evidencia a essência, né, inclusive, da cyberformação, quando nós dizemos que nós somos formados com a tecnologia. Então, isso evidencia que as tecnologias, elas são partícipes do processo. Então, elas são participantes ativas e constitutivas dos processos de ensino-aprendizagem, não são meros recursos auxiliares que nós
decidimos utilizar ou não nas nossas aulas. Nós pensamos com a tecnologia, agimos com a tecnologia, tomamos decisões com as tecnologias digitais. Elas não são neutras, por isso o ambiente faz parte, então, desse processo em que a tecnologia digital ela faz parte como ator da ação, né? Então, as ferramentas culturais, elas são instrumentos, ou seja, esses artefatos produzidos histórica e socialmente, que organizam formas de participação, interação e produção de sentidos. Nesse sentido, faz total sentido, né? Olha a redundância, né, da palavra sentido aqui, mas faz total sentido a gente pensar na perspectiva do desenho universal para a aprendizagem, que contribui para pensar os currículos e estratégias e recursos desde o planejamento. Então, a gente tem um posicionamento de que, para pensarmos uma aula inclusiva, nós não temos que planejar uma aula e depois adaptar de alguma forma para que outro aluno participe. Não, a gente já deve pensar em todos os alunos desde o princípio e já fazer um planejamento que visa incluir todos esses alunos, né? Então, considerando todos esses estudantes da sala de aula, nós precisamos ter práticas que favoreçam essa participação e esse desenvolvimento. E, nesse sentido, as tecnologias assistivas, né, que hoje a gente também vê bastante discussão a respeito, elas também não podem ser pensadas depois, né? Então, quando a gente pensa no desenho universal da aprendizagem, a gente não pode pensar separadamente no desenho universal da aprendizagem e nas tecnologias assistivas de forma separada. Então, a gente tem que discutir isso tudo junto, porque as tecnologias assistivas são tecnologias que, como nós falamos, são artefatos culturais, não são neutras, então elas devem ser pensadas desde o processo do planejamento, tá? Então, a gente não tem esse posicionamento de adaptar para alguns depois desse processo inicial, mas faz parte da concepção inicial de recursos do ambiente, os recursos de práticas, né, e todas as tomadas de decisões pedagógicas envolvidas. Nesse sentido, a inclusão, ela exige de nós uma reflexão, né, que vai além da acessibilidade física ou oferta de recursos. Ela demanda compreender os processos de desenvolvimento humano e as condições histórico-culturais que constituem, e esse basamento teórico nós tomamos naquele artigo que eu apresentei no início, que tem aí uma concepção na teoria histórico-cultural, onde o desenvolvimento humano, então, não pode ser reduzido aos aspectos biológicos, pois é constituído nas relações sociais, nas mediações culturais e nas condições concretas de participação de participação. Isso conversa diretamente com o que a LBI ela nos mostra, nos apresenta sobre a inclusão, onde a gente não olha para a pessoa com deficiência numa lente médica da inclusão, onde, olha, o que a gente tem que fazer para incluir esse aluno? Então, vamos olhar somente para as condições biológicas desse aluno, somente para o laudo, somente para quem é esse aluno, aí ele não fala, ele não anda, ele isso, como se ele tivesse um problema na sua condição física, na sua condição biológica. Então, a LBI, ela nos traz um olhar pela lente social da inclusão. Então, a lente social, ela considera os aspectos do indivíduo, os aspectos biológicos do indivíduo, mas não só, considera tudo isso em interação com o meio. Então, as barreiras, elas são evidenciadas nesse meio. Por exemplo, um aluno
que ele precisa acessar uma sala de aula que está no segundo andar, ele não terá barreira se o acesso para esse segundo andar for uma rampa, for um elevador, né? Então, independentemente da condição física dele, essa barreira ela não vai existir se as condições de acesso forem favoráveis para a participação dele, para a permanência dele. Mas o que acontece na prática, né? A gente enfrenta essa barreira na sala de aula, no dia a dia, ao olharmos somente para o aluno. Olha, ele não tem condições de participar da minha aula por causa desse aspecto dele, né? Esse aspecto que é biológico, que é psicológico, que tem relação somente com ele. Isso é um grande problema, porque nós temos que olhar como é que a minha sala de aula está preparada para que todos os alunos participem, inclusive ele, né? Todos os alunos precisam ter condições de participação. Então, nós trazemos também a noção da barreira indireta, que ela nos ajuda a compreender que as dificuldades vividas por estudantes com deficiência podem ser produzidas ou intensificadas por essas condições sociais, culturais, escolares e pedagógicas, né? Então, essas barreiras indiretas, nós nos apropriamos a partir, né, do trabalho de Rodrigues, 2018, que ele faz aí uma nova leitura em relação às contribuições de Vygotsky, mostrando que, evidenciando, então, que essa barreira ela é produzida nessa interação com as condições sociais, culturais, escolares e pedagógicas. A plataformização, então, nesse sentido, ela pode ser compreendida como uma barreira sistêmica. O que é a plataformização? É um fenômeno que nas redes estaduais de alguns estados do país, né, estão enfrentando. Então, eu tomo o estado de São Paulo como exemplo, que é um estado que tem hoje estruturado sua organização a partir, então, de plataformas de ensino que têm sido colocadas para que os professores usem obrigatoriamente em suas aulas, né? Então, essa palavra obrigatoriamente, ela muda tudo, porque daí a tecnologia, independentemente da sua potencialidade, ela passa a produzir sentidos negativos na experiência que esse professor tem com a tecnologia, e diminuindo, então, o espaço que o professor deveria aproveitar para pensar em adaptar as suas aulas, né? Então, esse fenômeno, né, ele dificulta a mediação pedagógica, restringe o planejamento docente e limita a participação de todos os estudantes, né? E aí a gente traz que as práticas inclusivas, elas emergem quando o planejamento, ele enfrenta intencionalmente essas barreiras. Então, ok, essas barreiras, elas existem, mas também elas não podem nos paralisar enquanto docentes comprometidos com a inclusão, comprometidos com este olhar, precisamos fazer alguma coisa. Então, agora a gente tem que falar um pouco sobre quais as possibilidades de enfrentar essas barreiras, uma vez que elas existem, né? E, então, as práticas inclusivas, para isso, nós entendemos que as práticas inclusivas, elas precisam ser enfrentadas, elas emergem desse enfrentamento desde o planejamento, e ela deve criar aí condições de participação de todos numa atividade pedagógica. E, nesse contexto, as tecnologias digitais e as plataformizações, e a plataformização, elas trazem para a gente esse questionamento. Quando as tecnologias entram na escola como plataformas obrigatórias, que possibilidades de participação elas ampliam? Pensando em todos os alunos, o aluno com deficiência e o aluno que não tem deficiência, ou seja, todos os alunos mesmo, na sua literalidade, né? Então, esse fenômeno que tem ocorrido, ele nos traz essa preocupação, esse olhar para todos. Só peço licença aqui, Flávia, traz para mim o carregador, por favor. Dando continuidade. Então, as tecnologias digitais, elas não chegam, né, nesse contexto, né, da plataformização na rede pública estadual de São Paulo,
do Estado de São Paulo. As tecnologias digitais, elas não chegam à escola de forma neutra, tá? Existe uma intencionalidade, existe aí todo um contexto, existe aí todo um contexto, né, político, educacional também, que trazem essas tecnologias por outras intencionalidades que não são necessariamente pedagógicas, né? Essas intencionalidades, elas estão, os estudos mostram, né, que elas estão relacionadas, então, num processo de privatização da educação pública, onde há, então, um comprometimento da educação pública com redes privadas, com empresas privadas, que têm outros tipos de intenções, né, ao proporcionar algumas plataformas para a escola. Então, tem estudos que mostram que há formações docentes que são realizadas, né, por pessoas que são representantes de empresas de plataformas. Então, isso vai na contramão daquilo que nós acreditamos, né? E essa estrutura, então, elas carregam aí novos modos de organizar o tempos, tarefas e interações e registros, porque há plataformas que elas são direcionadas especificamente para o controle do trabalho docente. Então, além de algumas plataformas, A, B, C e D, que tem um foco em algum conteúdo específico, há uma plataforma de controle. Então, o professor ele usa a plataforma A, B, C, D, e na outra plataforma, né, que é conhecida, inclusive, por BI, esse professor tem que registrar se usou ou não usou. Então, há aí, por exemplo, um comprometimento do professor em usar obrigatoriamente as plataformas, porque ele está sendo vigiado, vamos dizer assim, ele precisa prestar contas do uso ou não uso dessas plataformas. E nisso, isso se distancia de tudo que eu trouxe até agora, da preocupação que a gente precisa ter com as nossas aulas inclusivas. Então, isso é uma barreira muito grande que não podemos ignorar e precisamos pensar em como encontrar brechas de atuações, né? Então, nesse contexto, as tecnologias, elas passam a estruturar práticas pedagógicas por meios de metas, de controle, de monitoramento. Quando as tecnologias são associadas à padronização, as plataformas podem restringir, então, a autonomia docente. Não só podem, como é isso que realmente acontece. Dificulta esse planejamento sensível e também um planejamento que está voltado a atender à diversidade da sala de aula. Então, isso dificulta. Aí, essa questão, então, não trata apenas de usar a tecnologia como como um salvador da pátria. Olha, vou pensar numa aula inclusiva, então eu descobri que a tecnologia X é boa para isso e vai ser isso. Não, né? Existem muitos elementos que interagem no processo, né? E que eles produzem, né, certos resultados que podem ser favoráveis ou não à inclusão. Então, é importante a gente compreender quais formas de participação, aprendizagem e inclusão elas podem favorecer ou limitar. A realidade cultural contemporânea ela é cada vez mais moldada por esse fenômeno da plataformização, nesse contexto que a gente traz, que impõe, então, novas dinâmicas, desafios à educação, materiais pedagógicos pré-definidos, né, materiais que os professores são obrigados a utilizarem, a rigidez dos currículos, somada à participação a percepção, né, de despreparo docente para lidar com a inclusão de estudantes com deficiências e a precária formação continuada, né? Isso só reforça essas barreiras sistêmicas. E aí, as experiências que os professores têm nesse contexto, elas são desafiadoras,
porque são de experiências com tecnologias digitais, marcadas, então, por insucesso, por insatisfação, marcada por aquilo que foi feito na obrigatoriedade, e não por aulas exitosas, aulas em que o professor percebe que incluiu. Então, isso impacta profundamente, né, a atividade e a subjetividade dos professores, né? Quando a gente pensa, então, nessas experiências com tecnologias digitais como fenômenos culturais. Exemplo disso foram as experiências que os professores tiveram na pandemia e as experiências que eles estão tendo agora nesse contexto da plataformização. Então, muitos professores já têm como premissa: não quero usar tecnologia, quando eu tiver a oportunidade, eu nem vou usar a tecnologia, porque suas experiências são muito negativas. E, às vezes, uma tecnologia A, B ou C, elas poderiam contribuir nesse processo, pensando na inclusão, mas nem são considerados pelos professores que estão vivendo esse tipo de experiência, né? Então, os fenômenos culturais, eles impactam profundamente essa atividade e a subjetividade dos professores. A prática pedagógica, ela demanda uma ação formativa que estude e problematize as múltiplas atividades docentes, né? Seus saberes e relações intrincadas que as constituem, e a sala de aula, nesse contexto, ela precisa urgentemente ser ressignificada por todos nós, professores, né? Como um espaço mais amplo e complexo, onde os conhecimentos mobilizados e produzidos são inerentemente marcados e atravessados por valores culturais e diversas realidades. Então, essa sala de aula, nós assumimos como uma comunidade caracterizada por sua complexidade, dada a emergências de práticas que reverberam das diferentes culturas e são produzidas por diferentes culturas. E quando a gente usa esse termo complexidade, não é no sentido negativo, a sala de aula é tão complexa, tudo tão difícil. Não é nesse sentido, mas é no sentido da gente entender essa complexidade para podermos entender quais ações pedagógicas que nós podemos fazer que vai fazer sentido naquele lugar que é complexo. E aí eu gosto de apresentar essa figura, né, que é um quebra-cabeça com muitas peças, né? Então, esse quebra-cabeça, ele certamente ele traz aí uma dificuldade muito grande para você completá-lo, né, para você chegar na imagem desejada. Pessoas demoram aí, às vezes, meses para conseguir, né, montar um quebra-cabeça desse, mas é importante a gente entender que complicado é diferente de complexo. Então, a sala de aula, será que ela é complicada ou ela é complexa? O que é complicado, apesar de ser difícil, é previsível. Num quebra-cabeça, por exemplo, apesar de ser difícil, por mais difícil que seja, existe uma imagem que eu vou chegar nela no final, se eu conseguir montar esse quebra-cabeça inteiro. No complicado, a soma das partes vai formar o todo que era o esperado. Ou seja, a gente tem um resultado final esperado, né? E as salas de aulas, quando elas são tomadas como esse sistema complicado somente, a gente entende que temos um controle no nosso plano de aula com fundamentos tecnicistas, centrados no desejo docente, centrados no desejo do professor em relação a atingir o objetivo A ou B, mas desconsiderando toda a complexidade, toda a realidade da sala. Isso faz com que os nossos planos não sejam flexíveis a alterações, a mudanças que realmente vão contemplar todos os estudantes. Quando a gente fala de complexo, eu tenho usado muito essa imagem de uma murmuração assim de pássaros. É uma imagem muito bonita, é formada por muitos pássaros, mas todas as vezes que esses pássaros se juntam, né, demonstrando aí para a gente esse fenômeno conhecido como murmuração, será essa imagem formada no final? Não, né?
serão outras, mas sempre muito organizadas, porque existe uma auto-organização natural. Porque um sistema complexo é um fenômeno. O que significa fenômeno? É algo vivo, é algo que orgânico, é algo que acontece. Né? Então, não tem uma única pessoa que está ali direcionando tudo para que tudo aconteça conforme já estava previsto, né? Então, num fenômeno como a sala de aula né? A sala de aula é um sistema complexo, os agentes desse sistema, eles se auto-organizam, eles se adaptam, né? E não é previsível o que vai acontecer no final. Então, nós podemos tomar muitos exemplos como sistema complexo, mas intencionalmente para discutirmos a sala de aula, a gente vai agora centrar o olhar para a sala de aula como um sistema complexo, onde a soma das partes, ou seja, de todos os fatores que interagem, todos os agentes que interagem na sala de aula, é maior do que o todo, é imprevisível, né? Essa sala, então, ela aprende, porque um exemplo que a gente teve na pandemia, né? Um vírus, né? Um fenômeno mundial e biológico, ele mudou a forma com que a sala de aula ela se organizava. Nós nos reorganizamos, nós nos adaptamos e não deixamos de ser sala de aula, né? Um exemplo clássico numa família, uma família onde o pai e a mãe se separam, eles não, essa família não vai deixar de ser família, mas a família, ela vai se reorganizar, né? Então, agora tem o Natal na casa da mãe, o Ano Novo na casa do pai, vão existir novas regras, mas não vai deixar de ser família. E a sala de aula é esse lugar onde as coisas acontecem, não devem ser ignoradas, e isso não vai fazer com que a sala de aula deixe de ser sala de aula. Então, quando nós temos um aluno com deficiência na sala de aula, não é algo para ser ignorado, mas é algo que tem que fazer, tem que nos afetar como professores, tem que fazer com que a gente repense a organização da nossa sala, em termos pedagógicos, em termos de decisões, em termos de tudo aquilo que nós, como professores, podemos atuar. E então, quando a gente fala de sistema de complexo, a gente usa esse termo emergência, que é interpretado como algo novo, aleatório e imprevisível. Emerge, então, nesse sistema complexo, emerge de relações e interações entre partes, resultando, então, em uma transformação observável como uma nova unidade. Então, esse sistema, ele sempre se transforma numa nova unidade. Essa sala nunca vai ser a mesma todos os dias, né? Aquela ideia que a gente tem também, vou pegar só o 7º ano, então eu vou preparar uma única aula para o 7º A, B, C e D. Não vai dar certo, porque cada 7º ano é um sistema, né? É um fenômeno. E, por isso, um sistema complexo, ele aprende. A gente pode dizer, de forma similar, que um sistema complexo é um sistema de aprendizagem. Então, quando eu falo sistema de aprendizagem, é a mesma coisa de dizer um sistema complexo. A nossa sala de aula é um sistema de aprendizagem. Qualquer decisão que tomamos dentro da sala de aula vai interferir. E não só dentro, né? Eu estou falando dessas decisões que estão nas nossas mãos, como docentes, mas, infelizmente, há outras decisões que não estão aí no nosso controle, que são decisões externas que também interferem. Por exemplo, a obrigatoriedade de uso de um material, né? De um recurso, tudo isso vai interferir. E, então, a gente assume a sala de aula como uma unidade que emerge das interações coletivas entre agentes de uma turma. Quais são esses agentes? Por exemplo, né, são inúmeros, mas eu trago alguns aqui que são compreensíveis por nós, assim, mais facilmente. Os estudantes, nós, professores, o conhecimento compartilhado, os materiais, as metodologias, tudo isso tem uma interação e resulta numa unidade, resulta em uma aprendizagem desse sistema. Então, as práticas de ensinar e aprender, elas não estão prontas.
Então existe essa técnica, essa metodologia, esse modelo para ter uma aula inclusiva. Não, elas emergem da sala de aula. Então a teoria, ela nos ajuda a dar um pontapé inicial, mas ela nunca vai ser suficiente, porque a gente precisa olhar para a realidade da nossa turma. E aí, pensando nessa perspectiva, né, numa aula inclusiva, a gente tem as condições de complexidade que elas já existem, né? Então, toda sala de aula, como um sistema complexo, ela tem a condição de diversidade interna, em que existe essa capacidade do sistema, ou seja, dessa sala, né, manter sua viabilidade e adaptabilidade por meio de interações entre os agentes. Por exemplo, uma aula ela pode se tornar mais inclusiva quando as propostas e tarefas reconhecem a pluralidade da turma, valoriza as dinâmicas interativas entre estudantes e entre estudantes e professores, considerando a diversidade de ideias e interesses dos estudantes. A redundância, não no sentido pejorativo, né? Ai, que redundante, mas no sentido de que é uma condição que existe e é necessário, isso é muito bom, porque a capacidade da sala de aula, né, permite interações em que os agentes se apoiam mutuamente. Então, quem aqui já teve aquela experiência de ensinar seus alunos alguma coisa e aí parece que alguém ali não está entendendo, mas um colega dele vai explicar com as palavras dele, né? Esse colega nem fez faculdade, nem fez mestrado, nem fez doutorado, mas ele explica com as palavras dele e esse colega dele entende. Isso é natural da sala de aula, né? Essa capacidade de compensar falhas. Então, se a gente pensar em atividades que possibilita o estudante repetir numa linguagem mais acessível, que faça sentido para ele, para os colegas, com orientações de uma tarefa, por exemplo, ou explicações, mais de uma orientação, às vezes, não só aquela orientação que está no livro, mas uma orientação que vem do próprio professor, ali no tempo real, mas também acessível por meio de um vídeo que o aluno pode ter o controle de assistir aquela orientação no tempo dele, enfim, ampliar essa informação, né, utilizando essa capacidade de repetição compensando as falhas, isso é uma ação que contribui para um planejamento inclusivo, né, por fomentar aí a condição da redundância. O controle descentralizado, ele refere-se, então, à ideia de que o controle se baseia em interações locais e não na direção de um único agente central, permitindo o surgimento de padrões de atividades e respostas aceitáveis. Então, não só o professor, ele tem que ter esse controle, né? Então, você vai permitir essa descentralização do controle, mas você vai ter um controle, porque você pensou um planejamento que considera tarefas que favoreçam a essa autonomia e a participação ativa dos estudantes, de forma individual, mas também coletiva, de modo que esses estudantes não dependam apenas do conhecimento centrado no professor. A aleatoriedade organizada, ela refere-se à ideia de limites flexíveis que permitem diversas contribuições, reiterando as distinções entre proscrição e prescrição. Então, nesse cenário, nessa condição, a gente traz aí os cenários investigativos como exemplo, né, que buscam a construção de significados por meio de exploração e da problematização, em contraste com o paradigma de exercício. Aqui também cabe como exemplo as tarefas exploratória e investigativa, que permite isso também. E as interações entre vizinhos refere-se à maneira como as unidades de conhecimento interagem nos espaços dedicados à construção coletiva do conhecimento. Então, aqui, eu gosto muito de ter como exemplo, né, para alimentar essa condição, a criação de espaços em que as ideias compartilhadas passam a ser registradas e revisitadas.
por exemplo, às vezes você compartilha alguma ideia, mas passou, foi naquele momento que o aluno falou. Mas se há registros que são compartilhados na sala, né, por cartazes, ou espaços online, que eu gosto muito, por exemplo, fórum, as ideias, as diversas ideias dos alunos, né, que são colocadas ali como resposta, elas ficam eternizadas, né, elas estão ali registradas, e sempre quando alguém vai ler para trazer a sua ideia não vai partir só daquilo que ele tinha, mas já vai ser um resultado de uma construção coletiva, considerando aí as ideias dos vizinhos, né? Esses vizinhos pode ser em termos físicos mesmo, mas também vizinhos em termos de conhecimento e tantos outros, a depender do sistema complexo que nós estamos tomando. E aí, tendo tudo isso como base, nós percebemos que no estudo de aula, que foi desenvolvido pelo GDS, que é o Less Study híbrido, a gente conseguiu enxergar, então, uma condição favorável, tanto de formação docente, né, quanto do desenvolvimento de atividades que acontecem na sala de aula, favorável para alimentar essas condições de complexidade de sala de aula e para, então, não ignorar um planejamento inclusivo. O Less Study, então, originalmente, ele tem origem na cultura japonesa, e o GDS, ele vem aí desde 2017 se apropriando desse termo a partir de desenvolvimento de projetos, né, considerando, então, o termo Less Study híbrido, que tem a combinação da essência do Less Study originado no Japão, mas também a essência das práticas docentes, de desenvolvimento profissional docente, que o GDS já vinha construindo, né? Que é a escrita de narrativas, o envolvimento de diversas escolas por meio de diferentes professores, né, que fazem parte do grupo, professores que estão atuando em escolas estaduais, municipais, privadas, professores também universitários. Então, essa diversidade, ela traz para o grupo também um olhar mais amplo da realidade da escola brasileira. Então, nós temos aí, no Less Study híbrido, né, essa valorização dessa nossa cultura do GDS. E no Less Study híbrido, que tem sido desenvolvido, né, no GDS, nós compreendemos como esse processo formativo, em que ele é envolvido nesse último, inclusive no último projeto que nós desenvolvemos, ele envolveu aí alguns ciclos, né, e essas fases, né? Então, a delimitação da problemática e a constituição dos grupos de estudos e trabalhos é um ponto inicial do grupo, né? Quando a gente parte da realidade do professor nessa fase aí de delimitação da problemática, a gente já está como premissa considerando essa realidade que eu apresentei para vocês, essa realidade da sala de aula do professor. Já não trata de um processo formativo em que o professor vai lá, vai sentar e vai ouvir uma coisa pronta, partindo de uma outra realidade que não faz sentido para ele. Então, a gente vai num ciclo, a gente vai para uma outra fase, que é de problematização e planejamento, em que a partir daquele interesse inicial do professor, né, existe um diálogo, uma discussão entre pares no próprio GDS, com pessoas das escolas, né? Então, a gente, né, no nosso ciclo, a gente envolve, então, essa ida para a escola, para poder discutir também com os professores da escola, né, em que o professor do GDS faz parte, pensando aí na construção dessa tarefa. Então, essa problematização, ela vai ajudar muito na constituição da tarefa. E a implementação e a observação, ela conta também com a ida de todo o grupo. Então, é um momento que o que acontece ali na sala de aula, quando a tarefa é implementada, ela não fica só ali, né? A gente produz dados a partir das observações que são registradas,
para que aquela experiência continue sendo analisada, produzindo, assim, aprendizados docentes, trazendo para a gente reflexões, né, pertinentes, frutíferas, nessa nova fase, que é a fase da reflexão e sistematização, que acontece em cada grupo de estudo e trabalho, que acontece no GDS, e que, no final de tudo, né, a gente formaliza isso na escrita de um livro, né, onde tem as narrativas dos professores. Então, um ciclo é formado por essas fases, a gente desenvolveu 3 ciclos, e o Less Study, a gente entende que ele favorece, então, uma formação para o docente, sem afastá-lo da própria sala de aula, e, então, a prática que acontece ali, né, na sala de aula, ela torna um objeto de investigação, reflexão e produção do conhecimento. E o grupo de estudo e trabalho do ensino médio é o grupo que eu apresento, né, como que os dados que eu apresento foram produzidos, né, porque foi o grupo em que eu tive a oportunidade de participar. E aí, um dos trabalhos que eu e o Dario fizemos foi uma análise narrativa a partir das produções desse grupo, do GTEM, né? Então, foram 2 artigos, 4 capítulos, né, que tiveram aí como contexto escolas estaduais, né, tanto no município de Hortolândia quanto Valinhos. E esse olhar, ele nos ajudou a perceber, para todos os trabalhos, para todos aqueles trabalhos, nos ajudou a perceber que as tecnologias digitais, né, no GTEM, elas emergem, então, tanto no planejamento, né, trazendo aí a constituição de um ambiente híbrido, nos ajudando a organizar uma aula numa perspectiva mais inclusiva. Ela contribui, né, a gente fica muito perceptível, né, essa participação das tecnologias digitais, né, essa interação, colaboração e negociação de sentido, tanto no grupo, quanto na própria sala de aula, entre os alunos, e elas acontecem, né, a gente pensa com as tecnologias digitais no GTEM, nesse processo de tensionamento da plataformização. O GTEM foi o único grupo, né, do último projeto em que só tínhamos professores da rede pública estadual. Então, isso foi muito presente, né, a gente pôde discutir com bastante intensidade esse contexto em que os professores estavam inseridos, onde havia prescrição, padronização, e a gente precisava procurar aí brechas criativas para atuar. Então, o nosso processo enquanto grupo de apropriação das tecnologias digitais foi uma resposta a essas demandas reais das turmas. O grupo não partiu da seguinte ideia: vamos preparar uma aula com tecnologia. Não. Mas nesse processo em que as demandas reais dessas turmas foi colocado como evidência, não foi ignorada, as tecnologias, elas foram emergindo aí como partícipes do processo. Então, as tecnologias, elas emergiram num próprio movimento do estudo, problematização e elaboração das tarefas, não como recurso complementar ao final. Então, parte dessas demandas passa pelo planejamento coletivo, e até que a gente cria uma tarefa, que a gente chama tarefa com ambiente híbrido, em percursos que são menos centrados nos professores, né? Então, esse contexto acontece a partir do contexto do professor Vinícius, que agora eu estou focando aqui no segundo ciclo, que lecionava para a primeira série do ensino médio. Esse é um contexto que eu trago como exemplo. Esse é o professor Vinícius, né, que contribuiu bastante, né, com o grupo, e a professora Salgado, da terceira série do ensino médio. Essa é a professora Salgado aqui. Então, esses foram os 2 professores que nós tivemos no segundo ciclo do Less Study híbrido, quando eles apresentaram como um tema de interesse a razão, trabalhar com razão e proporção. Mas existe um desafio.
porque eles estavam nesse contexto da plataformização, do currículo paulista, material didático pronto, os slides prontos, né? E eles também atuavam em séries diferentes, né? Primeira série, segunda série e terceira série do ensino médio, né? Então, como contemplar uma única tarefa, né, com essa temática, para que faça sentido para a primeira série e para a terceira série. Então, nesse processo, que também é favorecido pelo Less Study, que é a colaboração, o GTEM, ele conseguiu negociar, então, o estudo de coeficiente angular como um ponto de partida. Por quê? É uma razão de proporcionalidade, e isso seria uma oportunidade para atender as duas turmas, visto que a Salgado, ela percebia que não existia, ela que já tinha trabalhado com funções, ela percebia que os alunos não tinham compreensão do que era realmente um coeficiente angular, né? Como uma constante de proporcionalidade. E o professor Vinícius, ele tinha o interesse de preparar os alunos para a introdução do estudo de funções, que era o momento que ele estava vivendo. Então, a gente entendeu que esse ponto de partida foi uma ação criativa do grupo, né? Uma insubordinação criativa, porque contemplou o que estava no currículo, aquilo que eles eram obrigados a fazer no contexto da plataformização, né? Mas não ficou só ali, naquilo que foi prescrito. Então, esse ponto de partida, ele partiu dos estudos que o GTEM teve e da ideia que o GT teve a partir desses estudos, né, que o nosso GTEM teve a partir desses estudos, de problematizar, então, a relação entre a altura e o tamanho do pé, né, do sapato, a partir do número do sapato, porque essa relação, ela resulta num número, né, que vai ser aproximadamente o mesmo, né, independentemente da pessoa que você vai coletar os dados. E isso a gente achou muito interessante, isso foi uma contribuição, foi uma discussão colaborativa muito rica no grupo, né, onde todos se encantaram com essa ideia, né, e teve contribuições, inclusive, de professores da escola da Salgado, né, não foram contribuições somente do GTEM, mas de professores da escola dela, que nos ajudou a pensar nesse ponto de partida, para que a gente pudesse chegar, então, no estudo do significado da constante de proporcionalidade direta. Então, essa tarefa, ela teve essa natureza exploratória investigativa, e o ambiente híbrido, ele emergiu como uma possibilidade para atender todas as demandas trazidas pela Salgado e trazidas pelo Vinícius, porque eram demandas, vocês podem imaginar, séries diferentes, eram diversas demandas, né? E a Salgado, como já tinha vivenciado em outro momento o ambiente híbrido, ela trouxe essa ideia, nós, enquanto grupo, nos debruçamos em estudar essa ideia, em pensar essas demandas, né? E partir, então, para preparação de uma tarefa com o ambiente híbrido. Então, a gente chega nessa tarefa, uma tarefa com ambiente híbrido. Nós chamamos assim porque não foi uma tarefa exploratória investigativa que a gente planejou e depois a gente quis aplicar no ambiente híbrido. E nem o contrário, não foi um ambiente híbrido que a gente planejou e falou, agora vamos colocar uma tarefa exploratória. Não. Conforme a gente foi planejando, as ideias das estações desse ambiente foram acontecendo. Cada estação teve uma razão que contemplava aí a realidade das turmas, né? Então, partimos aí de uma experiência sensorial, empírica ali, onde os alunos, eles foram medir mesmo a altura deles, né? Fizeram pesquisas, as pesquisas nas duas escolas tiveram formatos diferentes, né? Contemplando aí a realidade da Salgado e a realidade do Vinícius em termos de contexto onde atuavam.
Então, a primeira estação, ela parte dessa problematização e a sistematização dessa problematização vai, então, para a gente faz uso, então, do Excel e também de um Padlet, que é um ambiente online onde foram criados ali espaços de conversas com os alunos, e temos, então, uma sistematização inicial na aula, onde aquelas respostas que estavam naquele espaço de fórum, elas foram discutidas, né, e foram ressignificadas, então, por todos os estudantes, a partir dessa interação dos professores, né, que não estão ali com conhecimento centrado neles, mas eles partem já do conhecimento compartilhado pelos próprios estudantes no fórum. E aí a gente tem um momento em que, na aula presencial, eles interagem ali com tarefas, com atividades que fazem parte da tarefa, no GeoGebra, com recursos que a gente também colocou ali de vídeos, né, que esses vídeos foram produzidos pelos próprios professores, para que ampliasse, então, essa linguagem dos professores, não só ali ao vivo, mas os estudantes pudessem consultar no tempo deles, ter ali um controle maior, né? E a gente tem aí a estação de sistematização final, num tempo que foi um tempo oportuno de cada um dos professores em suas aulas. Essa sistematização, ela iniciou com a presença do GTEM, mas foi finalizada pelos professores e seus estudantes, onde o conceito envolvido ali, ele é sistematizado, trazendo aí uma compreensão sobre tudo o que aconteceu. E aí eu trago aqui a fala da professora Salgado, que fala que, de um modo geral, a tarefa ela garantiu que os grupos se envolvessem em uma investigação bastante colaborativa e autônoma. Uma das alunas que diz não gostar de matemática chegou a expressar sua felicidade dizendo que poderia ser professora de matemática. E isso realmente chamou a atenção de todos nós, né? A gente teve uma experiência que foi similar nas duas turmas. Em algum momento, nós olhamos e falamos assim, como que a gente vai ajudar os estudantes? Porque eles já não estavam nos procurando tanto para pedir ajuda no processo, porque o ambiente, ele foi rico em elementos que desse autonomia para os estudantes no processo. Então, eles se ajudavam, eles discutiam, eles, né, eles estavam engajados ali, cada um num momento, não foram todos no mesmo ritmo, mas no momento que cada um estava, todos estavam engajados. O professor Vinícius, ele diz, a liberdade proporcionada aos estudantes foi possibilitada por diversos fatores. A exploração online, de uma linguagem acessível utilizada pelo grupo nos enunciados, né, das atividades que faziam parte da tarefa, e da possibilidade de revisitar os conteúdos quantas vezes necessário. Então, aquele aluno estava com dificuldade, ele não se sentia mal, porque ele não tinha que ficar perguntando para o professor toda hora. Ele tinha ali, ao seu dispor, vários elementos que davam para ele a autonomia dele voltar quantas vezes quisesse até ele entender. E proporcionava para ele essa conversa com o colega, esse trabalho em grupo, essa negociação de sentido. Os estudantes se sentiram livres para explorar inúmeros caminhos, o que fez com que não ficassem dependentes do professor para tirar suas dúvidas em todos os momentos. E eles se sentiam, então, o professor Vinícius também traz uma fala sobre o próprio sentimento enquanto professor. Eu sentia-me deslocado, isso antes da experiência no Less Study híbrido, tá? Com foco nas experiências dele no estado, no contexto da plataformização. Então, ele se sentia deslocado e com uma certa repulsa às novas tecnologias, porque essas experiências que ele estava tendo com as tecnologias, nesse contexto da plataformização, trazia isso para ele, né? Pois todos os dias ouvia os lamentos de inúmeros estudantes com a obrigatoriedade de usar para todas as atividades escolares plataformas digitais. Então, eu trago essa fala do Vinícius para contrapor o sentimento que ele e a Salgado tiveram nesse contexto do processo formativo do Less Study,
com as tecnologias digitais. Então, essas reverberações, elas nos mostrou, né, enquanto grupo, né, lá no GTEM, um aprendizado, né, deixou muito claro um aprendizado, né, que docente, aliás, foi produzido esse aprendizado docente, né, para o grupo, e com relação às potencialidades dessa tarefa, envolver todos os estudantes. Então, ali no segundo ciclo, a gente falou, gente, essa tarefa foi muito inclusiva, porque todo mundo participou, todos os alunos participaram, assim, sabe? E a gente ficou muito feliz com essa experiência. E isso gerou frutos para o terceiro ciclo. Porque no terceiro ciclo, a professora Salgado, ela apresenta para a gente a demanda que ela tinha na sala dela, em relação a dar condições para que o estudante com deficiência intelectual, a gente usa, né, o nome de Pedro aqui, né, é um pseudônimo. Então, olha, a gente precisa envolver o Pedro, ele tem deficiência intelectual, mas o grupo não teve dificuldade para pensar assim, e agora o que a gente vai fazer? Foi quase que unânime a gente pensar num ambiente híbrido novamente, porque a experiência anterior, ela trouxe para a gente esse aprendizado, essa relação que nós tivemos com a tecnologia, com os estudantes, numa sala de aula em que teve o envolvimento de todos, isso nos fez refletir sobre as relações entre diferentes, aliás, isso nos fez refletir sobre essa possibilidade de incluir o Pedro num ambiente híbrido no terceiro ciclo. Então, esse terceiro ciclo, ele teve como objetivo refletir sobre as relações entre diferentes representações de funções, a partir do estudo de uma situação realística, que é uma situação em que faz sentido para o estudante, então, embora a gente tivesse ali como foco o estudo da matemática, a investigação matemática era uma investigação concreta para o estudante, no sentido de que fazia sentido para eles, né? Então, a gente fez um esforço para proporcionar uma investigação matemática que fosse que fizesse sentido para todos os estudantes. Ou seja, para pensarmos em tarefas que fazem sentido para todos os estudantes, nem sempre a gente precisa trabalhar com investigações onde a gente vê a aplicação da matemática em algum contexto real, né? Mas mesmo a investigação da matemática pela matemática, ela pode ser repensada de forma que faça sentido para os alunos, né? E o foco era compreender o conceito de funções. Então, a gente decidiu aí pelo ambiente híbrido. Essa é uma foto, assim, que tem um pouco, essas imagens são reais, né? O Pedro, né, esse estudante aqui, e a gente, então, trabalhou nessas estações com materiais concretos, né, concretos mesmo, que foram pensados por conta do Pedro, mas não foi pensado para o Pedro, foi pensado para todos os estudantes. Então, essa primeira atividade com materiais concretos, ela foi importante para toda a turma, e ela foi convidativa para o Pedro, que certamente, se a gente iniciasse a aula sem proporcionar essa experiência, o envolvimento do Pedro seria diferente. Então, as 4 estações, elas envolveram, então, o estudo dos números quadrados, dos números triangulares, né, e gráfica e representações gráficas e de imersão na história da matemática, né, nesse contexto histórico dos números figurados. E essa estação dos números quadrados, que foi a primeira, ela foi pensada em possibilitar a participação do Pedro, visando explorar a representação pictórica de função com material concreto, que foram esses botões coloridos. E aí, eu trago aqui algumas observações, né? Eu observei uma participação ativa do Pedro, com toda a limitação dele. Ana Paula, enquanto observadora, eu estive muito presente nesse grupo em que o Pedro, ele participou. Ele explorou o trabalho em grupo, onde contou com a colaboração da dupla, o colega dele naturalmente o ajudava, e quando o Pedro compreendeu, ele quis caminhar um pouco sozinho. Chegou uma hora que, quando ele compreendeu, ele
ele não ficou ali na dependência da dupla, né? E eu achei isso muito legal, porque a Salgado já havia trazido para nós, enquanto grupo, que a participação do Pedro, ela usou o termo copista. Ele é um aluno que não participa das aulas de matemática, ele só copia, né? Não tem envolvimento assim nenhum que a gente percebe o processo de aprendizagem dele. Então, eu observei que ele saiu fazendo as contas e fez sozinho as contas da figura, né, 12. O Pedro achou o resultado antes dos colegas e ele ficou muito feliz com isso. E pouco depois, ele me chamou novamente para fazer uma pergunta relacionada aos números triangulares do GeoGebra. Também trago aqui uma fala da professora Salgado, né? Ela fala assim que o Pedro, ele demonstrou compreender o processo de construção exigido pela atividade dos números figurados quadrados, e ela faz uma reflexão sobre a própria prática dela. A professora Salgado ficou ali um tempo também no grupo do Pedro, e ela diz que compreendeu a importância de preparar uma tarefa pensada em incluir aqueles que talvez tenham dificuldade maior em aulas tradicionais. E eu, Ana Paula, eu chuto que isso ela pode já ter ouvido em diversas formações ao longo da vida dela, né? Porque essa não é uma fala nova. Mas o que eu vejo de rico é que essa compreensão da Salgado foi na prática dela, foi ali com a mão na massa, na turma dela, né? A tarefa, ela permitiu, né, a Salgado conhecer o outro lado do Pedro. Eu apenas conhecia, diz a Salgado, né, aquele que não fazia questão de participar da aula. E então o Pedro, ele surpreendeu a todos do GTEM, tendo conseguido ir além da estação dos números quadrados, né, que foi aí inicialmente pensada, nossa, o Pedro vai se envolver nela. O engajamento ativo do Pedro na estação dos números quadrados constitui um exemplo de enfrentamento das barreiras indiretas que a gente apresenta, né, na discussão teórica. Pedro não só participou, mas construiu sentido e superou limitações que seriam intransponíveis em um ensino tradicional. Então, a emergência de práticas inclusivas, como a gente traz, né, que a emergência de práticas inclusivas, ela é uma resposta ao enfrentamento de barreiras sistêmicas que nós tivemos. Então, não foram práticas já prontas, né, mas conforme a gente foi considerando toda a realidade daquele sistema, a gente foi encontrando brechas a partir daquela realidade, e isso fez com que emergissem práticas inclusivas. As discussões teóricas, elas permitem compreender que a inclusão não se reduz à presença do estudante na escola, mas envolve condições reais de participação, aprendizagem e desenvolvimento. As barreiras estão nas formas como a escola, o currículo, as tecnologias, plataformas e o planejamento organizam ou limitam a participação. As tecnologias, compreendidas como artefatos culturais, podem ampliar possibilidades de mediação e participação, mas em contexto de plataformização também podem reforçar padronizações de controle. A sala de aula, como sistema complexo, é marcada, então, por interações, imprevisibilidade, diversidade e emergência de novas práticas, isso foi possível ver também. E o Less Study híbrido, ele favorece que professores investiguem coletivamente a própria prática, observem as condições de participação dos estudantes e reorganizem o planejamento, de modo que esse planejamento ele tenha a intencionalidade de ser inclusivo, independentemente se o professor ele tem um aluno com deficiência, porque todos os estudantes têm suas necessidades pedagógicas específicas. Assim, as práticas inclusivas, inclusivas emergem quando barreiras sistêmicas são enfrentadas intencionalmente por meio de planejamento, mediação, colaboração docente e atenção às experiências vividas pelos estudantes. Daí, a gente finaliza destacando a importância de se projetar outras políticas de currículo que abram espaço para o planejamento participativo dos professores, assegurando condições e oportunidade para que estes façam escolhas e adaptações de materiais pedagógicos para planejar aulas que permitam a participação de todos, especialmente quando consideramos estudantes com deficiência.
que devem ter garantido o direito de acesso e participação conforme a LBI. Então, a gente parte desse comprometimento com a lei e com a nossa sociedade de pensar aulas que são inclusivas. Mas, para que esse comprometimento ele produza frutos, né, ricos, como nós percebemos no LSH, né, no LSTUD híbrido, é necessário se projetar mais políticas de currículo que abram espaço para esse tipo de planejamento, pensando em formações, pensando em espaços que os professores possam, de fato, colaborar, de fato, colocar ali suas observações, seu conhecimento, fazer com que seu conhecimento sobre a sua própria aula reverbere em ações que façam pedagógicas, que façam sentido para aquela realidade. Então, os nossos próximos passos são, né, a gente propôs aí uma roda de conversa no Xi'an sobre práticas inclusivas que acontecem no desenvolvimento profissional docente, independentemente, para a gente compreender um pouco mais, não só o que acontece no Less Study, mas trazendo aí pessoas com diferentes experiências com relação a práticas inclusivas, né, com relação à inclusão. Então, a Amanda Moura, hoje ela é a líder do GT, né, de inclusão. A professora Daniela, ela trabalha, então, no ensino superior e traz aí um olhar de pesquisadora sobre a sala de aula a partir dos trabalhos que ela tem orientado nessa temática. E a Patrícia Moreno, ela é uma participante do GDS, que terminou agora o mestrado, orientada pela professora Letícia, e nesse projeto ela teve uma experiência junto com as outras meninas do GTIF, né? Uma experiência riquíssima de inclusão nos anos iniciais. Então, a gente espera que com essa mesa a gente amplie essa discussão, e também estamos, né, lançando um olhar para a inclusão no Less Study em termos de Brasil, fora do Brasil, e em outros grupos que trabalham com Less Study, né, para entender como que essa temática tem sido estudada, quais são as contribuições do Less Study com relação a isso, para além do GDS. Então, agradeço vocês por ter dedicado esse tempo para escutar, né? Por ser um seminário, eu achei que eu deveria trazer aí todos esses detalhes para enriquecer aí a compreensão de vocês para o todo que aconteceu. Aqui estão algumas das referências, e é isso. Ai. Muito bem. Parabéns, Ana Paula, pela apresentação brilhante, né? Trouxe aí uma riqueza dos seus aprendizados nesse processo de pesquisa. O pós-doc, né, o pós-doutorado, né, é uma oportunidade, né? Há duas perspectivas assim de oportunidade, né? Ou possibilidades do pós-doc. Uma que seria a abertura, a nova perspectiva de investigativo do pesquisador que já vem desenvolvendo trabalhos, e a outra, uma oportunidade, né, de sistematização e teorização daquilo que vem desenvolvendo, que é o seu caso, né, Ana Paula? Eu acho que você teve aí essa intenção mesmo de desenvolver e aprofundar mais teoricamente, sistematizar melhor aquilo que você já vinha investigando, principalmente aí com o grupo de sábado, né, e também das suas experiências aí no Instituto Federal, né, e você trouxe aí, né, principalmente, né, as possibilidades do Less Study, né, em desenvolver e promover, né, a inclusão. Mas também você não deixou de trazer as barreiras, né, que os professores vivenciam, que é o caso da plataformização do ensino, né, que vai na contramão exatamente daquilo que o Less Study proporciona. Quer dizer, trabalhar com a complexidade da sala de aula, abrindo espaço a experiências mais exploratórias, investigativas, que ajudam, de fato, a inclusão. O planejamento colaborativo ou coletivo é fundamental nesse processo, né? E
a plataformização vai na contramão, porque não abre nem espaço para os professores discutirem aquelas propostas que vêm de cima, né? Que dirá tentar encontrar, a partir daquilo que vem de cima, as possibilidades, né, de adaptar essas tarefas ou essas propostas que vêm de cima para a realidade de cada sala de aula. E aí você mostrou que é possível, sim, desde que os professores tenham condições e tempo de se reunir e trabalharem colaborativamente, né? Então, eu acho que os resultados do teu pós-doc são altamente relevantes, contributivos para se repensar, né, as políticas públicas, inclusive de formação dos professores e de trabalho docente nas escolas, né? Parabéns. Eu abro aí as outros participantes que queiram comentar também, fazer perguntas, né? A Alessandra está aí, que também concluiu há pouco tempo o pós-doutorado dela, né? Foi companheira aí nesse processo da Ana Paula, né? E trabalhou mais uma abertura dessa perspectiva de trabalhar com essa estética. Certamente também vai ter aí umas perguntas a fazer. Então, pode falar aí, Alessandra. Obrigada, professor. Primeiro, quero parabenizar o trabalho de vocês dois, né? Realmente, ele é maravilhoso no sentido tanto dessa inclusão, mas também de dar essa possibilidade aos alunos terem um outro olhar, né, para essas tecnologias, que ali eles ficam muito reféns dessa plataformização, né? Então, num contexto todo. E trazer um pouquinho, Ana Paula, o que o teu trabalho tá, vamos dizer, aqui, né, no Ceará, aqui na UVA, está influenciando, né? Depois daquele artigo que você também apresentou aqui, né, que a gente discutiu lá no Prapem, um orientando de mestrado, né, começou esse ano. A gente está pensando nessa tarefa, né, no ambiente híbrido, para estar trazendo em sala de aula, justamente porque ela envolve os alunos nessa questão também das tecnologias, mas ela dá abertura a todos, né? É uma tarefa que considera todos, né? Uma tarefa inclusiva. Então, ele está, né, estudando o seu artigo, olhando. Agora, eu vi que tem outro também que foi publicado, né? A gente vai estar investigando. Então, assim, já como você falou, para além do GDS, aqui nós estamos olhando para o trabalho de vocês, né? E um segundo direcionamento é no PPC aqui do curso, Ana, porque a gente sabe que, né, nos cursos de licenciatura em matemática, vamos dizer assim, no geral, nós temos um olhar muito para a disciplina de Libras, mas existem outras possibilidades que, por exemplo, aqui no nosso curso de matemática não tem, é só Libras. Então, a gente já está também, né, pegando algumas ideias aí, compartilhando do seu trabalho em relação à inclusão nas disciplinas aqui, né, do nosso curso, que a gente está agora reformulando o nosso PPC novamente. Então, assim, boas influências, né, do Prapem, boas influências do GDS, e elas estão além, né, vamos dizer assim, além de Campinas, né, além daquilo que eu vivenciei muito no meu pós-doutorado, que está reverberando os alunos com grande autonomia, né, por conta dessa vivência no Lesson Study, mas agora também o seu trabalho vem aqui nos ajudando muito. Então, eu tenho a agradecer, e perguntas vão vir, eu vou querer ajuda nesse processo aí, tá, Ana? Que a gente está iniciando, porque a orientação iniciou esse ano, e a discussão do PPC, a gente está nas conversas, e eu trouxe algumas ideias do seu trabalho. Então, sim, perguntas terão muitas, mas daí eu vou conversando com você à medida que elas vão surgindo, certo? Muito obrigada e parabéns novamente aos dois. Obrigada, professor Dario e Alessandra, né, pelas considerações. E, Alessandra, eu quero dizer também que aqui eu apresentei assim de uma forma ampla, né, pensando num seminário de tudo que foi feito, mas precisando, a gente pode marcar, né, de socializar alguns recortes, né, e vão fazer sentido para o momento que vocês estiverem vivenciando ali, para a gente discutir, né, e porque o ambiente híbrido, ele tem toda essa potencialidade, mas ele tem um marketing muito ruim, porque, infelizmente,
os modelos híbridos, né, foram apropriados, inclusive por empresas privadas, com outros tipos de intencionalidade. Então, muito do que chega para os professores são modelos prontos, né? Então, olha, esses modelos prontos, eles vão ajudar a aula a ser inclusiva. E eu posso assegurar que os nossos resultados não foram pode ver que a gente nem propaga modelos prontos, né? Coisas, a gente criou a nossa própria ação pedagógica híbrida, né? Então, esse sucesso foi por conta disso, né? Porque a gente não ficou preso numa receita, num modelo a ser seguido, né? Inclusive, a Salgado aí, eu fiquei muito feliz que a Salgado pôde assistir, hoje é feriado lá na cidade dela, né? E li aqui os comentários dela, e se ela quiser comentar alguma coisa depois como professora também, ela pode trazer esse olhar, né? Que não foi uma coisa assim, é algo diferente de você tomar uma receita de bolo, né? Um modelo que foi prescrito tanto por instituições políticas quanto por teorias que são compartilhadas em próprios artigos acadêmicos, né? Ou empresas mesmo, né? Então, a gente vê aí um marketing que, ao meu ver, é negativo de ambientes híbridos, de modelos híbridos. Marília, também levantar a mão aí, parceira da Ana Paula, né, aí do Instituto e do Grupo de Sábado, principalmente do ensino médio, né? Então, fala aí, menina. Bom, antes de mais nada, parabéns, Ana. Foi excelente trabalho, né? Parabéns ao Dario também. Eu acho que para mim, né, para Salgado que está aí também, que participou de todo esse processo, né? Que você trouxe aqui, relatou essa experiência. É muito gratificante, né? Ver esses frutos e relembrar, né? Como foi importante ali e tudo que a gente fez. E aí eu queria comentar, até pegando o gancho aí da Alessandra, né, que ela trouxe o olhar para dentro do curso de licenciatura, a questão da educação inclusiva, essa discussão, e que ali na sua instituição só tem Libras, né, e que muitas outras também podem até ter uma disciplina de educação inclusiva, mas que tem um olhar, um foco bem... o olhar da inclusão especificamente para as pessoas com deficiência, né? E a gente, inclusive no nosso PPC, né, Ana, a gente tem uma disciplina de educação inclusiva que já traz esse olhar mais amplo, né? É claro, o olhar para as pessoas com deficiências, mas de todas as pessoas, né? Que, como a Ana bem trouxe, tem cada um suas necessidades específicas, né? E esse trabalho, essas tarefas, né, com o ambiente híbrido que a gente desenvolveu, mostrou muito bem como é possível, como as diferenças entre as pessoas podem ser atingidas, né, de diferentes maneiras. Eu me lembrei de um grupo ali na escola do Vinícius, de alunos também que eram tidos, considerados que não tinham nenhum interesse em matemática, dificuldade, e como eles se interessaram ali por aquela tarefa que trazia uma tarefa, um ambiente ali que tinha diferentes materiais, por exemplo, né? Tinha um material concreto, tinha a tecnologia, e como aquilo foi importante para eles, e eles foram construindo, né? Então, a riqueza do ambiente híbrido, juntamente ali com as tecnologias, os diferentes materiais, com um olhar específico para cada turma, como isso é importante, e como é importante a gente trazer isso para a formação inicial dos professores, né, e já trazer essa visão de que a inclusão é a inclusão de todos, né, porque, na verdade, a gente só precisa falar de inclusão porque a exclusão existe, naturalmente, né? Então isso foi muito legal da gente pensar, e foi uma contribuição muito grande do seu trabalho, Ana. Fiquei muito feliz aí com o resultado. Parabéns. Obrigada, Maria.
Gostei muito da sua fala sobre precisamos falar de inclusão, porque a exclusão existe. Eu gosto dessa fala, porque, como mãe atípica, eu gostaria muito de não falar de inclusão. Gostaria muito que não fosse necessário falar de inclusão, porque parece que a gente tem que brigar o tempo todo para convencer o outro do básico, né? E eu costumo dizer no curso de licenciatura, né, e até na especialização onde estou atuando, esse tipo de problematização que a gente faz a partir da complexidade da sala de aula pode não dar resposta para tudo, mas nos coloca nos tira da zona de conforto. E isso é rico. Isso é rico. Então, às vezes, a gente sai de uma palestra assim e pensa assim, tá bom, mas e aí, como que eu vou fazer na prática? Se você já entendeu que a sua prática não tá boa, isso já é um grande passo. Agora, os próximos vão emergir a partir do seu interesse e comprometimento docente, de que do jeito que está não está bom, então vamos procurar uma brecha aqui, vamos fazer alguma coisa. Obrigado, Ana Paula, e obrigado, Marília. A Salgado, aí, uma das lideranças do Grupo de Saúde, bom tê-la aqui presente hoje. Ainda bem que foi feriado na sua cidade, né? Assim. Nossa, fui muito feliz. Eu ainda falei assim, quando eu vi o convite, eu falei assim, que pena, gostaria tanto de participar, mas é 9 horas. Aí o meu marido, mas você quer participar mesmo? Eu falei, eu queria, é interessante. Então eu vou deixar você participar. Eu falei, como assim vai me deixar participar, né? É feriado. Não, porque eu não estava nem lembrando que era feriado. Né? Eu só queria acrescentar, fiquei muito feliz mesmo de ouvir aí sua apresentação, muito gostoso que eu retomei toda aquela experiência, aquela vivência, aquela satisfação, então isso é maravilhoso, mas eu queria acrescentar uma coisa aí que ficou importante, que escrevendo aí os trabalhos para o Xian, eu conversei bastante com a Carol e com a Sara, e uma coisa que é importante a gente salientar, que o Last Stand ele foi feito, a gente vivenciou, só que eu continuei em sala de aula com o Pedro, né? Então, foi feito, a gente viu que ele participou, foi muito legal, mas no outro, ele continuou sendo meu aluno, e é muito bacana agora, quando eu retomo tudo isso para poder escrever esse trabalho para o Xian, que o Pedro ele foi outro aluno. Ele foi um aluno que como que eu posso falar? Nós conseguimos dar um empoderamento para o Pedro. Ele conseguiu, né, diante de todas as suas dificuldades, ele passou aí na USA, ele começou a deixar que os outros alunos ensinassem ele a ler palavras pequenas, porque ele também não lia. Ele era um aluno onde ele se escondia, onde ninguém podia saber que ele tinha essas limitações. E, de repente, ele se tornou aberto a aprender. Então, essa outra parte, eu acho que é importante, que a gente também proporcionou para ele, né? E parabéns, viu, Ana? Foi um ótimo trabalho. Muito obrigada aí pela participação. Eu que agradeço, Salgado. Inclusive, eu lembro que você compartilhou uma foto no grupo do WhatsApp, né? Depois que a gente já tinha terminado, você mandou uma foto do Pedro na lousa e falou, gente, olha aqui, resultado do nosso trabalho. O Pedro é outro aluno, né? Eu achei isso muito legal. Só que eu perdi todas as minhas informações do WhatsApp numa mudança de celular, porque eu queria pegar aquilo ali, né? E quando você falou que estava querendo escrever para o Xian, e eu mandei para você o artigo, né, para você lembrar, né, era exatamente isso que eu queria saber de você. E que bom que você escreveu sobre isso, porque esse seu olhar docente, essa sua experiência, ela é o principal resultado, né? No sentido assim, não foi algo que ficou ali, né? E às vezes a gente pensa assim, beleza, aconteceu com o Pedro, e agora como que eu vou fazer com os outros 30 alunos com deficiência que eu não sei o que fazer? Então, foca no Pedro, no resultado do Pedro,
como ponto de partida, né? Que um dia você achava que não ia dar certo, que, não, né? Que ele é um aluno copista, e de repente ele já não é esse aluno, né? E aos poucos a gente, né, em cada passo, a gente vai contemplando todos os demais. O importante é sair dessa zona de conforto que a gente, por muitos anos na história da educação, né, brasileira, nós não nos importamos, né? Agora a gente está no momento que eu fico feliz assim, porque tem professores que se importam, como nós estamos em casa aqui, né? E eu vou falar algo assim que eu não falaria em todos os lugares, mas assim, tem professores que se importam. E tem os professores que já estão envergonhados por não se importar. E para mim isso é um ótimo passo. Porque quando você vê que já tem professores que se importam fazendo alguma coisa e você não está fazendo nada, isso mexe com você e fala assim, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, a gente tem que propagar mesmo essa experiência da Salgado para que os outros professores vejam, existe um ponto de partida, mesmo que a gente não tenha a solução perfeita, mas existe alguém se mobilizando, né? Existem professores se mobilizando, se importando. E esse é um momento que é um momento oportuno para isso. Não digo devido ao GDS, eu digo um momento do Brasil oportuno para isso, assim, né? Então a gente tem que falar mesmo sobre as experiências exitosas, né? Visando aí contemplar outras realidades. Obrigada, tá, Salgado? Obrigado, Salgado. Obrigado. Mais alguém que gostaria de comentar, fazer alguma pergunta? Sara. Fala, Sara. Olá, pessoal. Oi, Ana. Parabéns, viu, pela sua ótima apresentação. Eu acho que foi muito bom o que você trouxe, mostra o quão rico um projeto é e o quão significativo ele é para cada uma das pessoas, né? Então, cada um traz um olhar, uma experiência, uma problematização, que aquilo ali vira pesquisa e eu acho muito bom, viu? Parabéns, viu, pelo trabalho. Obrigada, Sara. Sara está no Rio de Janeiro, né, Sara? Eu estou de frente para a praia assistindo a sua apresentação, hein? Que chique! Nossa! Deve estar muito quente aí, hein? Tá quente, viu? Muito bom, muito bom. Então, mesmo estando na praia, aproveitando, assistir aí a apresentação. Ok. Mais alguém que gostaria de fazer pergunta, comentar? Não? Então, podemos aqui considerar finalizada a tua apresentação, muito boa e nós vamos disponibilizar isso aqui para outros que não puderam. Tinha muito mais gente querendo participar, mas devido às intercorrências, acabaram não participando. Então, a gente vai ter que disponibilizar isso, né, de alguma forma, tá ok? E meu agradecimento especial à Ana Paula por esse período de 1 ano e 3 meses, né, de convivência mais próxima, de discussão de ideias, né, de grandes aprendizados para ambos, né, que todos nós aprendemos pesquisando. Pesquisa é um modo de aprender também e principalmente de produzir conhecimento, né? Então, muito feliz aí com os resultados, né? E parabenizo aí você, portanto, por essa etapa concluída. Obrigado. Eu também queria registrar os parabéns aqui, pedir desculpas aí ao pessoal por ter acontecido, né, o problema lá, nunca tinha passado por isso. Então, mas assim, queria dar os parabéns para a Paula, tenho acompanhado aí o trabalho dela mais de perto, né? E eu sei da importância que foi para ela esse pós-doutorado, esse foi um período muito produtivo, muito aprendizado para ela também, né? E eu acho que ela está explorando aí um novo caminho de pesquisa que antes ela não estava trabalhando, né? Então, vou deixar registrado.
Gente, obrigada, quero agradecer a todos vocês que entraram, né? O Aguinaldo escreveu aí, a Charlene também, a Regina deixou também antes de sair, e vocês todos que falaram aqui, a Sara, Salgado, a Alessandra, Marília, meu esposo, né? Que não precisa pedir desculpa pelo que aconteceu, porque não tem nada a ver com o link, tem a ver com as pessoas maldosas da internet, né? Isso aconteceria com qualquer link, né? Não tem a ver com o link que foi criado, mas o alcance. Ou seja, a gente tem esse problema, né? A gente quer divulgar, publicizar, né, o conhecimento científico, que é um comprometimento que a gente tem com a educação pública, mas a gente também tem limitações por conta da própria tecnologia, né? Então, assim, são novos desafios. Eu realmente fiquei muito mal no início e agradeço vocês por terem ficado, porque eu fiquei muito desestabilizada, literalmente, assim, queria desligar e não fazer mais nada, mas eu acho que deu para compartilhar. E eu queria fazer um agradecimento agora especial para o professor Dario, né, que me aguentou aí de forma mais próxima nesse 1 ano e 3 meses. Um dia eu brinquei com o Dario, falei, ou o senhor me ama ou o senhor me odeia, né? Porque assim, eu tenho muitas opiniões fortes, né? Então, quando a gente vai conversar sobre algum assunto teórico, assim, né? A conversa rende muito, né? A gente ficava horas, assim, no telefone, e isso eu aprendi muito, né? Muito mesmo com o Dario. Tanto em termos de conteúdo mesmo, que ele tem aí esse conhecimento muito amplo, quanto em termos de orientação, de supervisão, de relacionamento acadêmico, né? E principalmente na questão pessoal, né? O Dario é um pesquisador, assim, que não deixou a sua essência como pessoa, humano, né, morrer, né? Então, assim, eu te agradeço, Dario, por sempre ter um olhar muito sensível à minha realidade atípica como pesquisadora, porque nós não podemos deixar de esclarecer que a minha realidade na pesquisa ela é também marcada pela minha realidade como mãe atípica. Eu tenho demandas que não teria se eu não fosse mãe atípica. E isso não é um prejuízo. E eu amo quando eu me relaciono com pessoas que não colocam a minha realidade atípica como um problema, como um prejuízo. E agora, Ana Paula, o que você vai fazer para dar conta de tal coisa? Não. Agora eu estou constantemente mudando, né, minha forma de participação, de atuação, para que seja coerente a minha realidade, que é uma realidade atípica, mas é a realidade que mais me faz feliz, né, que é a mãe do Daniel. Então, eu agradeço muito, Dario, por ter esse olhar carinhoso por mim e pela minha família, né, como um todo, pelas conversas, não só acadêmicas, mas as conversas pessoais, os conselhos, né, e a Dora também, que entrou envolveu todo mundo, essa orientação envolveu a família toda. A filha dele, então, assim, quero agradecer, né, e fico feliz por vocês terem participado e terem permanecido depois do ocorrido. É isso. Obrigada. E outro agradecimento especial a Marília Salgado, o GTEM, que estão aqui, né? Fiquei muito feliz de vocês virem, porque tudo que eu pude refletir foi com base no trabalho que nós desenvolvemos juntas, né? Com o Vinícius, com o Alex, né? Com os outros membros do GTEM, que teve modificações, né? Em cada ciclo, né? Mas nós vivemos, assim, mais intensamente o segundo ciclo, né? A Carol também está aqui, a Zenero, ela foi muito intensa nesse segundo ciclo com a gente, também quero agradecer, como ela não ligou a câmera, eu acabei identificando aqui depois, mas a Carol, nossa, a Carol teve uma participação fantástica no GTEM, desde o primeiro ciclo,
mas o segundo ciclo, que é o que eu trago aqui, foi marcado muito pelas discussões trazidas por ela também, pelas contribuições, né? E é isso, né? Eu quero agradecer muito o GTEM como um todo, né? Aqueles que estão e aqueles que não puderam estar aqui, por isso. E o Aguinaldo aí também do GPMATEC, a Marília e o Flávio do GPMATEC, né? A Alessandra, a Sara e do Prapen, a Charlene também. Então, todos vocês. Obrigada. Obrigado, Ana Paula, né? Vamos bater umas fotos aí, todo mundo abre a câmera, né? Isso, também a Sara. Se bate aí, Ana Paula. Eu vou bater uma aqui. Infelizmente, vou ter que sair na praia nessa foto. Pois é, maravilha. Ok. Obrigado, Ana Paula. Foi muito prazer trabalhar contigo e estudar com... Opa. Não, desliga não, desliga não. Desliga não. Desliga não, peraí. Eu vou tirar só mais uma aqui, que eu vou compartilhar a tela. Peraí. Do tema, né, gente? Para mostrar que foi... Sim, claro. Paula, eu sou orientanda do Andrei, viu? Ele quer ser seu amigo. Ai, que bom, Charlene! Eu vou Ele não falar pode pra estar ele. aqui, eu vi o link, eu vi o convite, aí entrei e eu falei para ele, estou aqui. E ele disse, minha amiga, Ana Paula, que bom. Que legal, fiquei muito feliz, viu? Nossa, muito ótimo, bom. e obrigado por ter participado. Um abraço para o... O Andrei, manda um abraço para o Andrei, vou falar para ele. Tá bom. Que você entrou. Tá? Peraí, que eu Tá. vou tirar outra foto. Agora eu vou compartilhar a apresentação. Vou tirar outra foto. Tá aparecendo? Aí, agora sim. Peraí. Todo mundo com cara de foto. Eu não posso tirar, porque para mim não aparece vocês. Alguém tira para mim aí, que está no computador? Você tá, Carol? Gente, vocês estão ouvindo? Estou fazendo a pose. Tirei uma, Ana, vou tirar outra. Tá bom. Todo mundo sorriu? Tirei duas. Obrigada. Tá bom. Então é isso, gente. Isso aí. Até mais. Aí, obrigado, Ana Paula. Foi uma alegria muito grande. É um prazer muito grande. Parabéns, parabéns, Ana. Tchau, tchau. A Carol também gente. abriu aí, Carol. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.